Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, estudando mais um dia a lição de jovens. Queridos, deixa eu alertar você sobre um aspecto e isso fique claro no decorrer dessa lição dessa semana. Eu disse a vocês no início que restituição para com Deus eu acho estranho, porque a graça superabundou em nossa vida e só isso que temos que falar. Não há mérito nenhum em nós. Porém, a restituição você faz a pessoas. Então, por exemplo, a história que o rapaz conta aí no início da lição sobre o cachorro dele que matou as ovelhas, de uma certa forma ele tentou fazer uma restituição à pessoa. Cuidado para não aplicar essa restituição para com Deus. Para com Deus é complicado restituir, porque não tem o que você faça como obras que venha a restituir a graça de Cristo concedida a nós. Todavia, a lição de hoje trabalha esse aspecto da restituição para com pessoas. Exemplo, Deus espera de nós que a gente confesse a nossa culpa, os nossos erros, como você vê em Levítico e Números. Nós precisamos, a nossa parte é abrir o coração. Lembrando que essa nossa parte, quando eu falo, é porque Deus espera de nós que a gente confesse, mas não se esqueça, até o aspecto de confessar é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. Então a gente é convencido do erro e aí agora sente a necessidade de confessar. Mas quem começou a obra em nós foi o Espírito Santo de Deus, não foi algo que gerou de nós mesmos. E aí agora ele fala de restituir. Restituir seria alguém que você defraudou ou causou um problema, e aí naquela época era 20% a mais, ou alguns dizem até que era mais do que isso, restituindo a pessoas. Cuidado para não aplicar restituindo a Deus, porque a Deus o que a gente pode fazer é viver uma vida de gratidão a Ele. E ainda por cima, a lição diz que o outro passo que nós precisamos dar é oferecer sacrifício. E o sacrifício foi oferecido por nós por meio de Jesus. O pecador assim fazia como um simbolismo daquilo que Cristo viria a fazer por nós. O sacrifício perfeito foi feito por mim e por você. E agora vivemos na graça e na bênção de ter um Deus que morreu para nos salvar. É por isso que na oferta pela culpa, o único sacrifício aceitável era o carneiro. Esse era um dos sacrifícios mais custosos, perdendo apenas para o novilho. Sem dúvida, expressava o alto custo que o pecado exige, mesmo quando alguém é perdoado. Ainda que sejamos perdoados por meio da morte de Jesus, o pecado tem consequência e muitas vezes deixando cicatriz em nós e em outras pessoas. O pecado deixa cicatrizes ao ponto de a gente não pagar o mal com o mal e a gente aprender a amar as pessoas e cuidar até mesmo dos seus defeitos. No livro Testemunho para a Igreja, volume 6, Ellen White trabalha isso. A gente precisa cuidar do pecador não ao ponto de ele ver a sua culpa e querer tirar a sua vida, querer se distanciar de Deus por vergonha. Mas a gente precisa cuidar do pecador para que ele reconheça as falhas, mas que ele busque mudar. Esse é o papel nosso como cristão, cuidar das pessoas. Quando eu restituo, eu estou dizendo, olha, eu entendo a minha culpa, aceito o seu perdão, mas eu quero aqui tentar retribuir, apagar o erro que eu cometi com você. Entre os seres humanos, essa restituição ela é boa, porque mostra que você realmente reconheceu as suas falhas. Perante Deus, queridos, a forma de a gente reconhecer e restituir, restaurar, é aceitando a Cristo e viver essa graça em obediência e amor. Bote isso em sua mente e viva uma vida de gratidão ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graça te damos teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. Nos ajude a entender cada dia mais. Guie-nos pelo caminho da verdade, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.